a mais um episódio do HCRcast, o podcast do Hospital Cristo Redentor. Aqui nós falamos sobre saúde, prevenção e qualidade de vida. E como estamos no mês de outubro, um mês de uma das maiores campanhas de conscientização no mundo, o Outubro Rosa, que fala sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, nós vamos receber a doutora Lilian, médica ginecologista do Hospital Cristo Redentor, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse tema muito importante. Seja bem-vinda, doutora Lilian! Bom dia, Dari, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui para falar de um assunto tão importante como o Outubro Rosa e a prevenção do câncer de mama. Isso aí. Doutora, e para começarmos então, eu gostaria que a senhora explicasse para quem nos acompanha o que é o Outubro Rosa e por que essa campanha é tão importante. Certo. Então, o Outubro Rosa, ele surgiu no ano de 1990, em que o laço cor-de-rosa foi exposto como um símbolo para a prevenção do câncer de mama. Foi feita uma corrida pela cura nas ruas de Nova York, tentando enaltecer esse assunto. Esse assunto tomou grande magnitude e logo após esse primeiro evento, muitos monumentos começaram a iluminar de rosa suas instituições. No Brasil, a primeira vez que ocorreu isso foi em 2002, em que o obelisco do Parque Ibirapuera, em São Paulo, foi iluminado de rosa. Logo depois, o Cristo Redentor e o Congresso Nacional também foi iluminado de rosa. Então, desde 1990 que foi iniciada essa luta na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama. Isso aí. Ou seja, então o cuidado com a saúde do dia a dia, né, ele faz parte também dessa prevenção. Com certeza. O câncer de mama, ele é hoje, excluindo o câncer de pele não melanoma, o câncer que mais acomete a mulher. É o mais frequente e também é o que mais mata, né? Porque estatisticamente também é o que tem maior incidência. Mas, em contrapartida, ele é um câncer com alta chance de cura, chegando até superar 90% se diagnosticado precocemente. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, para o triênio 2023-2025, espera-se em torno de 75 mil novos casos de câncer de mama por ano no Brasil. Isso é uma taxa altíssima, né? Então a gente tem que buscar o diagnóstico precoce para ter maior chance de cura. Então é muito importante a gente estar aqui, né, gente? Porque falar sobre diagnóstico precoce é a gente alertar as pessoas sobre se prevenir, fazer os exames, né? Doutora, e quando a gente fala em prevenção, muitas mulheres têm dúvidas sobre o que realmente pode reduzir os riscos. Quais são os principais fatores de riscos para câncer de mama? Eu sempre falo que existem fatores de risco modificáveis e fatores de risco não modificáveis. Alguns fatores a gente não consegue modificar, dentre eles, idade. Né? A idade é um fator de risco, o maior fator de risco independente, e a idade maior de 50 anos amplia ainda mais os riscos. Também herança genética. Tem algumas mutações, principalmente como mutações do gene BRCA1 e BRCA2 que implicam risco. A mulher ter tido câncer de mama é um fator de risco independente para ter um novo tumor, seja na mama que havia cometido o tumor, seja na mama contralateral. E existem algumas lesões na mama que a gente chama lesões precursoras de câncer ou pré-malignas, que ter tido elas durante a vida também implica um aumento de risco de tê-las novamente, enfim. E os fatores de risco que a gente pode modificar, dentre eles o que maior implica em aumento de risco, sobrepeso e obesidade, principalmente na menopausa, que é onde mais temos incidência de novos casos, né? O sedentarismo,
o consumo de álcool, o tabagismo, ter tido uma primeira menstruação, que a gente designa de menarca precoce, e uma menopausa tardia também aumenta o risco. Por quê? Por uma maior exposição hormonal ao longo da vida. No entanto, a prática de atividade física é um efeito protetor e também, curiosamente, ter amamentado durante a vida é um efeito protetor. Olha só que legal. Doutora, outra dúvida muito comum é em relação aos exames. Quais são os mais indicados e em que momento da vida a mulher deve começar a fazê-los? Certo. A gente tinha uma certa discrepância porque a Sociedade de Mastologia orientava começar o rastreamento a partir dos 40 anos até os 74 e o Ministério da Saúde orientava iniciarmos a partir dos 50. Na semana passada o governo publicou uma nota que tanto o Ministério quanto a sociedade começamos com mamografia a partir dos 40 anos até os 74, né? É uma dúvida assim que eu sempre falo para as pacientes: por que a gente rastreia o câncer de mama, né? E não rastreia o câncer de tireoide ou o câncer de pâncreas, enfim. Porque o câncer de mama, as pesquisas ao longo dos anos mostraram que rastrear ele, ou seja, diagnosticar ele muitas vezes em uma fase que ele ainda não tem sintomas, não gera sintomas, diminui muito mortalidade e aumenta muito a chance de cura, né? Então, por isso que a gente rastreia o câncer de mama, porque a gente consegue, geralmente um profissional da saúde especialista consegue detectar lesões na palpação a partir de 1 centímetro. Uma mulher em casa, ao fazer o autoexame, geralmente ela vai conseguir detectar lesões a partir de 2 centímetros ou mais. E o exame de imagem consegue detectar lesões muito menores de 1 centímetro. Então a gente consegue muitas vezes detectar um câncer em estágio extremamente inicial. E aí, além de aumentar a chance de cura, o tratamento muitas vezes é menor, né? Eu não preciso muitas vezes fazer a quimioterapia, eu consigo fazer uma cirurgia só minimamente invasiva, eu retiro só um setor da mama e depois faço uma radioterapia adjuvante. O tratamento também é menos agressivo, então é muito importante. Então, a princípio, o padrão é a mamografia, né? E aí muitas vezes as pacientes falam: mas a mamografia é dolorosa, eu quero fazer ultrassom. Ultrassom substitui a mamografia? De maneira nenhuma, tá? Principalmente porque a mamografia é capaz de detectar microcalcificações, que são muitas vezes o sintoma inicial do câncer de mama, que não é visto na ultrassonografia. Então é muito importante fazer a mamografia e, se necessário, ultrassom adicional. Eu sempre costumo fazer uma analogia. A mamografia é como se fosse um mapa. Eu consigo ver o caminho todo da mama, eu consigo fazer uma análise do terreno todo e detectar pequenas alteraçõezinhas que muitas vezes poderiam passar despercebidas. E a ultrassonografia é como se fosse uma lupa. Eu consigo avaliar melhor alterações que já foram detectadas. Então, por isso, para rastrear, para procurar, a mamografia é o exame ideal. Claro que muitas vezes tem mulheres que têm mamas densas. A gente ouve muito falar isso, mas o que é uma mama densa? O tecido mamário, ele é composto de tecido glandular, que são as glândulas mamárias propriamente ditas, envoltas por gordura, que é o tecido adiposo. Quando uma mulher tem uma mama muito densa, quer dizer que ela tem uma proporção maior de glândulas em relação à gordura. Ao longo dos anos, quando a mulher vai ficando mais velha, vai acontecendo uma lipossubstituição da mama. As glândulas mamárias vão sendo substituídas por gordura. Quando uma mama tem uma porcentagem de gordura maior, é muito mais fácil de ser analisada na mamografia. Mas uma mama densa, muitas vezes,
implica em desafios para só a mamografia detectar alterações. Então a gente complementa com a ultrassonografia e, se necessário, se eu não conseguir fazer uma boa avaliação com mamografia e ultrassonografia, a ressonância é o padrão ouro de exame de imagem. Então, às vezes, até tem regulamentação, a paciente tem uma mama muito densa, de repente, individualmente eu posso tomar a decisão de a cada 2 anos fazer uma ressonância para avaliar melhor, né? Então, de maneira nenhuma a ultrassonografia eu posso fazê-la ao invés da mamografia substitui. Sim. A gente vê, né, no dia a dia bastante mulheres com medo da mamografia, né? Agora nós já iniciamos o mês de outubro, tem ali uma agenda lotada, mas bastante gente às vezes ainda, eu não agendei, eu não marquei, porque eu não gosto de fazer, é bem comum, né? É extremamente comum elas quererem fugir e querer fazer só ultrassonografia, mas não pode, não pode, porque aí, como eu disse, eu detectaria nutrações, lesões provavelmente já bem estabelecidas, né? Lesões extremamente iniciais. A mamografia hoje é o exame padrão de rastreamento. E doutora, a gente vê que quanto antes a gente diagnosticar ele, melhor, né? Então, assim, quando eu já tiver algum sintoma, eu vou procurar atendimento com certeza. Mas o ideal seria fazer um acompanhamento anual, né? Não sei como... Explica um pouquinho pra gente como que a mulher tem que proceder, né? Tanto nos exames hoje nós estamos falando sobre câncer de mama, mas a mulher tem que ter um acompanhamento anual certinho, né? Pra poder, inclusive, na hora... Eu sempre digo, na hora de chegar a fazer esses exames, a gente já tá acostumado. Todo ano a gente faz os nossos exames. Porque daqui a pouco, claro, se sentir algum sintoma, imediatamente procurar um médico. Mas o ideal seria mesmo que a gente fizesse um acompanhamento anual, isso? Isso mesmo. O ideal é que a mulher venha para uma consulta ginecológica de rotina anualmente, né? Pensando também em rastreamento de câncer de colo do útero, o rastreamento se dá em mulheres entre 25 e 64 anos. O câncer de mama, o rastreamento em mulheres entre 40 e 74 anos. Então, em todas as fases da vida é importante, acompanhando as modificações que ocorrem nas diferentes fases da vida da mulher. É importante que ela venha para uma rotina ginecológica. E falando um pouquinho então sobre saúde feminina de forma mais ampla, além da prevenção do câncer de mama, que outros cuidados as mulheres precisam ter em cada fase da vida? Um assunto que eu adoro, né? Que me faz amar ser ginecologista e também obstetra. Poder acompanhar a mulher nas diferentes fases da vida dela, desde a adolescente que chega para conversar sobre as primeiras menstruações, sobre o padrão das menstruações, sobre método contraceptivo, sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, que tem dúvidas sobre sexualidade, enfim. Também uma consulta com uma adolescente é um excelente momento para a gente iniciar hábitos ginecológicos saudáveis, né, desde cedo. Uma mulher na idade reprodutiva, a gente acompanha ela, conversa sobre planejamento familiar, tem oportunidade de acompanhar a gestação, o puerpério. Também, muitas vezes, o momento reprodutivo na fase da mulher é o período que coincide com a mais alta carga de trabalho dela também, né? Envolvendo altos níveis de estresse. Então, também, a gente conversa muito também nesse momento sobre saúde emocional, sobre bem-estar físico e mental, sem falar da menopausa e climatério, né? Que muitas alterações ocorrem no corpo e na mente da mulher. É engraçado que muitas vezes ela vem para consulta e fala: doutora, eu não me aguento mais, eu não me reconheço, por favor, me ajuda, né? É um momento que a gente tem que avaliar não só a saúde ginecológica, mas atentar para doenças crônicas, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, ter um olhar especial para a saúde óssea, porque é um momento de risco, né, para a osteoporose. É um momento que a gente precisa avaliar a mulher como um todo.
Também ela faz muita disfunção sexual, então é um momento que a gente precisa conversar, dar uma atenção maior. Às vezes só de vir para consulta, conversar sobre o assunto, ela já se sente melhor. Enfim, as diferentes fases da mulher, né, a gente deve ter um acompanhamento integral. Isso aí. Doutora, e pra gente encerrar, qual mensagem você gostaria de deixar para as mulheres, né, que estão nos ouvindo nesse Outubro Rosa? Nesse Outubro Rosa, a mensagem que eu gostaria de deixar é que priorizar-se é um ato de amor, de coragem, de respeito, que muitas vezes com as tarefas do dia a dia a gente acaba deixando em segundo plano a nossa saúde, priorizando a família, as responsabilidades, enfim, né? Muitas vezes a gente vai procurar um médico quando sente algum sintoma e de maneira alguma isso deve acontecer. A mulher tem que tirar o tempo para fazer os seus exames de rotina anual, para se olhar, para cuidar do corpo, para se conhecer. Né? Nesse Outubro Rosa, queria reforçar a ideia de que diariamente a mulher vista a camisa e pense em si mesma. Priorize-se. Muito obrigada, doutora. Queria te agradecer mais uma vez, né, por compartilhar tantas informações valiosas com a gente. Obrigada também a todos que estão nos ouvindo. A doutora aqui é uma profissional excelente, né? E muito obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. Nós agradecemos a audiência. Convidamos vocês para ficarem atentos aí que logo a gente lança o próximo episódio com mais um assunto muito importante sobre saúde. E vou deixar a doutora agora se despedir de vocês também. Um abraço a todos e que o Outubro Rosa seja um momento de conscientização, que todas as mulheres optem pelo diagnóstico e pela prevenção precoce e não para ir ao médico quando sentir algum sintoma. Isso aí, obrigada pessoal, até mais! Tchau, tchau!